Bom dia a todos. Vamos dar início à audiência pública, terceira audiência pública da Comissão de Minas e Energia. O tema de hoje, novas perspectivas energéticas, o potencial solar fotovoltaico no Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da terceira audiência pública da Comissão de Minas e Energia, conforme edital publicado em 23/11/2017. Registro as seguintes presenças nesse momento inicial da nossa reunião. Senhor Idelmar Matagóis, do Degase, Eliane Barbosa, subsecretário de Estado do Ambiente, o Dr. Luiz Gonzalez Pita, da Absolar, Vitor Correia Lima França, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Sérgio Piranga, dos Guaranis, superintendente de energia da Casa Civil, Luciano Oliveira, da EPE, Alexandre Dalbuquerque Pinto, da Secretaria de Estado de Fazenda, Alexandre Teshima, da 499 Solar, Marcelo Queres, auditor-chefe de Energia Elétrica da Secretaria de Estado de Fazenda. E à medida que os trabalhos forem avançando, a gente vai registrando a presença dos participantes nessa reunião. Queria agradecer muito a presença de todos e dizer que esse tema é um tema de estratégica importância para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Nós estamos hoje aqui discutindo o potencial da energia solar no nosso estado, tendo em vista que esse modo de energia é um dos que mais cresce no mundo e levando em consideração que o Brasil, pela exposição solar que nós temos no nosso território, e em particular o estado do Rio de Janeiro, detém um enorme potencial de geração de energia solar. Todos nós sabemos que o país vive dilemas e desafios gigantescos na área de geração de energia. Nós temos uma matriz energética focada no setor hidrelétrico e todos nós sabemos dos desafios para o crescimento da energia hidrelétrica na velocidade do crescimento do país. Hoje nós temos uma situação de bastante pressão sobre o setor energético, estamos operando sob bandeiras tarifárias mais elevadas, nós temos problemas nos reservatórios da energia hidrelétrica, e isso faz com que o país funcione com um conjunto de termoelétricas ligadas, e obviamente que essa é uma energia mais cara, é uma energia poluente, e o Brasil precisa encontrar alternativas para a evolução da sua matriz energética, de modo que nós possamos enfrentar os desafios do século XXI. Nesse contexto, o estado do Rio de Janeiro pode ter um papel preponderante e determinante. Por isso, essa nossa discussão. O estado do Rio de Janeiro é um grande produtor de energia brasileira, nós somos o principal produtor de energia de combustíveis fósseis no Brasil, pela nossa plataforma de óleo e gás na Bacia de Campos e num trecho da Bacia de Santos, investimentos que seguem em andamento com os novos leilões da Agência Nacional de Petróleo. Nós temos as únicas unidades de energia nuclear do país em nosso território. Nós temos também em nosso território unidades de energia termoelétrica, mas está na hora do Rio de Janeiro focar e se ater a energias do futuro, que são energias limpas, renováveis, com alto potencial de crescimento, com alto potencial de geração de empregos e também com potencial e demanda já identificada de parte dos consumidores, que querem cada vez mais, e são pesquisas a nível mundial e também a nível de Brasil, ter a certeza da procedência da energia. Alguns consumidores querem dar prioridade a meios de energia não renováveis. Importante presença da Secretaria de Estado de Fazenda aqui, uma vez que também a energia elétrica é uma grande arrecadadora de ICMS do nosso Estado, importante fator do equilíbrio fiscal do nosso Estado, e nós temos aqui oportunidades, e vamos discutir isso nessa reunião, de fomentar, incentivar o crescimento da energia solar, com potencial de trabalharmos formas mais modernas de energia, que precisarão certamente passar também pela legislação do ICMS, obviamente com todo o cuidado necessário para que não haja desvirtuamento
de qualquer legislação que tenha um impacto fiscal nesse momento de gravíssima crise fiscal que vive o Estado. Queria agradecer muito a presença também da Secretaria de Estado do Ambiente, que é a nossa parceira nesse desejo, nesse objetivo de fomentar energias limpas, modernas, renováveis no nosso Estado, e a partir dessa discussão verificarmos que oportunidades que temos de, alterando e modernizando a nossa legislação, podermos acelerar os investimentos, aí em particular o objetivo da nossa reunião de hoje, na energia solar. Nós temos, assim, avaliando alguns números preliminares, uma oportunidade gigantesca diante de nós. O crescimento da energia solar no mundo é crescente e muito veloz. E o Brasil está muito atrasado ainda com vistas ao nosso potencial. E acreditamos que nos próximos 5, 10 anos vai haver uma virada nessa área também no Brasil. Por isso que o Estado do Rio de Janeiro precisa estar preparado para que nós possamos largar na frente. Não perdemos oportunidades de novos investimentos, de geração de empresas e de termos na nossa matriz energética uma fonte limpa e renovável, uma vez que o Estado do Rio de Janeiro também sempre se notificou por ser vanguarda no Brasil de quaisquer avanços na área ambiental, na área de comportamento, mas principalmente na área ambiental. Por isso, eu acho que essa nossa audiência pública vai ser bastante interessante e é muito bom que a Comissão de Minas e Energia dessa Casa esteja voltada sobre esse tema. Tradicionalmente, a nossa Comissão de Minas e Energia tem gastado muita energia e justificadamente no setor de óleo e gás, que é uma grande fonte de receita do nosso Estado, uma grande fonte de oportunidade do nosso Estado. Mas isso não pode fazer com que nós percamos o foco no que é moderno, no que é novo, no que é o futuro, né? Todos nós sabemos que a energia gerada através de combustíveis fósseis, com os impactos ambientais que delas são derivados, são energias que estão, enfim, em posição mais madura e tendem a ter uma participação declinante na matriz energética global. E é importante que o Rio de Janeiro esteja atento a essa mudança de interesse, de importância e abrace com firmeza, enfim, as novas fontes energéticas, evidentemente sem deixar de cuidar de uma fonte importante de receita para o nosso Estado, que é a indústria de óleo e gás. Acho que com essa audiência pública nós deslanchamos uma nova etapa na discussão da produção de energia no nosso Estado e tenho certeza absoluta que dessa audiência pública sairão boas ideias, boas sugestões para que a gente possa, enfim, utilizar o peso político da Assembleia Legislativa para sinalizar o caminho que nós enxergamos para o futuro e também renovar ou aprimorar a nossa legislação com vistas a que não percamos oportunidades nesse momento de nascimento, de aceleração de investimentos nesse campo das energias alternativas, mais notadamente da energia solar. Nós temos um vizinho nosso, que é o Estado de Minas Gerais, que tem crescido nessa área de maneira mais veloz que o Rio de Janeiro, por conta de mudanças de legislação que lá foram empreendidas e também de foco que foi dado por aquele Estado, e nós queremos, enfim, recuperar o terreno perdido e garantir que o Rio de Janeiro lidere o Brasil nessa área que é tão importante, que vai gerar empregos, que vai gerar rendas, que vai contribuir para a proteção do meio ambiente e, principalmente, vai colocar o Rio de Janeiro na vanguarda em termos de energia no século XXI. Tá certo? Então, queria muito agradecer a presença de todos e vamos iniciar a nossa reunião com uma apresentação que vai ser feita pela Absolar. Queria agradecer a presença da Absolar aqui presente e, de imediato, passar a palavra para a apresentação e acertando aqui a ordem da nossa audiência pública. Nós vamos começar com uma apresentação, depois eu vou abrir para inscrições de todos os interessados que queiram colaborar com o tema, Agência Nacional de Energia Elétrica, estudiosos, pesquisadores. Depois passarei a palavra para as autoridades do Poder Executivo, mais notadamente da Secretaria de Fazenda, da Secretaria do Meio Ambiente, do Degase, que está aqui presente, porque tem um trabalho interessante e potencial nas suas unidades, que é muito interessante que nós possamos discutir, e aí vamos para a conclusão da nossa audiência pública. Então, com a palavra, a representação da Absolar, para dar início à apresentação, desde já agradecendo muito a presença aqui na nossa Assembleia Legislativa.
Por favor. Muito obrigado, deputado Osorio. Muito obrigado tamén aos demais presentes. É un grande honor para mí e para a asociación que represento ter a oportunidade de conversar con os señores, con as señoras hoxe e facer un análisis da realidade da energia solar no Brasil e as oportunidades específicas que poden acontecer no estado do Río. Vou comezar a miña presentación un poquinho falando da Besolar. Foi fondada en diciembre do ano 2013, cando nese momento a energia solar era prácticamente inexistente. Estamos falando realmente faz só 4 anos e nestes 4 anos a realidade ten mudado moito. Como o diputado estaba falando anteriormente, é un suceso que está acontecendo, que non ten volta atrás, e realmente, pelo desenvolvimento que a energía solar está tendo en outros mercados, realmente acreditamos que no Brasil e particularmente no estado do Río, con certeza temos oportunidades moito boas que poden acontecer en un prazo de tempo bastante corto. Só vai depender moito do empeño do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para poder efectivamente mapear aquelas oportunidades que algúns outros estados ten feito. Entón, noso foco como a Besolar é representar, promover e defender os intereses da industria solar fotovoltaica tanto no Brasil como no exterior. Acompañamos de perto o avanzo do mercado fotovoltaico, facemos relatorios sobre capacidade instalada, geramos bastante información que está a disposición dos señores presentes, temos divulgado entre nosos asociados diferentes oportunidades de negocio e tamén servimos de ponto de debate, ponto de encontro entre nosos asociados e os diversos participantes da realidade energética no noso país. Estamos falando de encontros con ANEL, encontros con Benedeis, encontros con AEP, etc., con realmente aqueles que facen acontecer cosas neste país. Temos aproximadamente 200 asociados que van desde asociados individuais, pesados que ten curiosidade pela energía solar, pequenos instaladores, até as grandes multinacionais do sector. E tamén merece a pena falar dos fabricantes de material fotovoltaico. Agora, no Brasil, temos varios fabricantes de módulos, temos varios fabricantes de inversores e temos varios fabricantes de estruturas, tanto fixas como estruturas seguidores solares. Entón, realmente, já existe unha industria que gera emprego constante e realmente falta un esforzo para poder consolidar este panorama, porque ás veces a realidade faz que o ano pasado non tivemos Leilão, o cual influye moito, e ás veces as cousas van un poquinho máis devagar, mas realmente a xente é bastante positiva con esta realidade. No sector eléctrico brasileiro, como o diputado Osorio falou, baseado fortemente na energía hidráulica, encontramos que a energía solar nos llega en el 0,01% da matriz energética nacional. Neste ano va a subir un poquinho porque van a entrar en operación aproximadamente 2 gigavatios entre 2017 e 2018, máis de 2 gigavatios de proyectos solares que realmente pasará de 0,9 a 1,5, 2%. Mas realmente é un comenzo que está sendo un poquinho devagar, mas a realidade é que já a energía solar forma parte da realidade brasileira. Temos realmente mapeados varios beneficios da energía solar fotovoltaica, especialmente para o Brasil, tanto na esfera socioeconómica como na esfera ambiental, como estratégica. Económica realmente é unha redução dos gastos de energía tanto para a população como para as empresas. A energía fotovoltaica pode ir desde unha casa pequenina de un consumo de 2, 4 persoas
até unha grande facenda de 400, 500 megavatios. Atrae novos investimentos, atrae investimentos do exterior. Gran parte destes players que estamos falando, que son socios de nosa asociación, son empresas estrangeiras que están colocando capital no Brasil. Gera unos empregos locais de cualidade. Cando falo de locais é moito importante, especialmente porque debido ás características de energía solar fotovoltaica pode gerar empregos na cidade, quanto pode gerar empregos naqueles locais isolados e tamén máis deprimidos, porque poden ter unha boa irradiación. Entón, esos lugares son algo para as empresas que queren instalar os parques lá, e os que estamos vendo é que todo este pessoal que está se formando en energía solar fotovoltaica está indo de un emprendimento a outro. Termina a obra e va para outro emprendimento. Pois realmente a energía solar gera moito emprego no período de construcción e depois gera menos. Mas, se ten unha cadeia de proxectos, o persoal vai se mexendo e vai entrando nestes proxectos, o cual é un grande beneficio, tanto para a industria como tamén para o consumidor, porque realmente os custos de implantación con persoal que sabe traballar se reducen moito. Temos empresas, como estamos falando antes, já temos unha cadena productiva no Brasil, todos os principais componentes você pode encontrar, e excepto os módulos, os demais componentes son perfectamente equiparables en prezo con os produtos que você pode trazer do exterior. De fato, en nosa empresa, a empresa que eu represento, temos 300 megavatios para construir no próximo ano. Excepto os módulos, todos os componentes son feitos no Brasil. Entón, eso significa que efectivamente estamos trazendo un desenvolvimento industrial ben importante. E temos que falar dos aquecimentos nas economías locais, regionais e nacionais. Cando a xente está construindo unha usina, é impresionante, se o lugar é isolado, comenzan a aparecer hotéis, comenzan a aparecer restaurantes, comenzan a aparecer pequenas empresas que comenzan a se formar e a entender parte desta energía, e ese modelo é perfectamente reproducível no estado de Río de Janeiro. Alén disso, na xeración distribuída, tamén comenzan a aparecer pequenos instaladores que facen tellados tanto en casas como en empresas, gerando un lucro tanto para as arcas do Estado como para os consumidores como as propias empresas. Falando da esfera ambiental, estamos falando de unha energía limpa, unha energía sustentável, unha energía que non dá barullo, que non ten contaminación visual. Energía eólica, por exemplo, você ve as torres, a energía solar fotovoltaica é ben complicado ver unha instalación, ten que ir para lá. Non emite gases, non emite líquidos, aceites, etc. durante a operación, e non gera ruidos, non gera barullo niún. Moitas veces, e tamén en base a fauna e flora, ben menos agresiva que outro tipo de energías. E falando da esfera estratégica, estamos falando de diversificación da matriz eléctrica brasileira. Algunos outros países que non ten os requisitos que o Brasil ten, a energía solar forma parte da matriz energética do país en dos cifras, 20, 25%, 18%, en fin, e está creciendo bastante. Gera reducido por perdas de transmisión e distribución, particularmente a xeración distribuída, que é producida e consumida no lugar onde fica a instalación, e realmente todo iso significa tamén unha ampliación das energías renovables no Brasil. Falando de empregos, a energía solar fotovoltaica é o maior gerador de empregos das energías renováveis. Por cada megavatio instalado estamos gerando entre 25 e 30 empregos directos por cada megavatio. Se estamos falando que unha instalación tipo no Brasil ten aproximadamente unos 100 megavatios, estamos falando de bastante emprego. Entre directos e indirectos, a xente está considerando 400, 500, 600 empregos no momento da
da instalación. E tamén, falando de energía distribuída, temos que ter en conta que é outra realidade máis que gera ainda máis empregos, porque un instalador pequeno non ten menos de 10 funcionarios. Ten administración, ten operación, ten departamento técnico, ten departamento comercial, en fin. E esa realidade faz 4 anos non existía no Brasil. Desas 200 empresas que a xente ten que son socias da asociación, a maior parte delas non estaban presentes neste país. É ben importante neste gráfico que podemos ver a evolución do mercado de xeración distribuída. Desde o ano 2015 ao ano 2016, o número de instalações, os megavatios gerados, sempre xeración distribuída, se multiplicou por 4. No ano 2016 a 2017, até o mes de outubro, estamos falando de un crecimiento de un 73%. E esperamos atiñir o ano prácticamente dobrando o número de instalacións do ano anterior. É ben importante tamén considerar... disculpa, sí. Que a xente acha que todo o mundo entende. Cando estamos falando de esas diferentes fontes energéticas, estamos falando de usinas fotovoltaicas, que son a última liña, térmicas, eólicas e pequenas xerações hidráulicas, a menos de 30 megavatios. Entón, en un período de crisis brutal como aquele que está vivendo o Brasil, estamos vendo que se están creando empresas, se están gerando empregos e o número de instalações se está multiplicando por unas cifras ben importantes. Onde están indo este tipo de emprendimientos? Fundamentalmente no residencial e comercial. Entón, é ben importante que este esforzo está tirando do bolso de empresas privadas ou de residencias de persoas que están ollando que efectivamente a energía solar vai traer unha pupanza e eles investen, tiran do bolso en colocar unha instalación fotovoltaica. Este gráfico é ben interesante, porque aquí estamos vendo a potencia instalada en megavatios por cada unha dos estados. Entón, como o diputado só falou faz uns minutos, en Minas Gerais temos o campeón do Brasil por diferentes razóns. Ten, efectivamente, comenzaron no ano 2014, en agosto de 2014, publicaron o primer decreto de isención de ICMS para equipos de xeración fotovoltaica. Os custos de electricidade da CEMIC son ben maiores que en outros estados e, além disso, ten unha irradiación ben importante. Si vemos en Ceará, onde non ten o grado de desenvolvimento que ten no Guío, temos un número ben expresivo de megavatios instalados. Non ten o grado de desenvolvimento, ten unha boa irradiación, a tarifa eléctrica é menor que no Guío, entón realmente vemos unha oportunidade de crecimento no Río de Janeiro que temos que estudiar ben como podemos incrementar este número de instalações. Río Grande do Sul ten 18, São Paulo ten 18. Realmente vemos que temos unha oportunidade de traballo. A potencia instalada que temos no Río de Janeiro, que estamos falando de 8,5 megavatios, é ben menor que aquilo que podíamos ter no Brasil. Temos únicamente 1.400 instalações, no Brasil entero temos 17.500, entón é ben pouco expresivo. A fotovoltaica no Río de Janeiro, estamos falando aproximadamente de umas 2.000 horas de sol por ano. Esa irradiación é ben maior que aquela que pode encontrar non só países como Alemanha ou Reino Unido, que son países tradicionalmente con pouco sol, mas como gran parte da España e gran parte de Italia. Entón, realmente unha irradiación de 2.000 horas por ano é unha irradiación moito boa. Dá moito que pensar
por que outros estados como São Paulo, que ten unha relación ben similar ao Río, ten máis instalações. E, sobre todo, un punto importante, diputado e demais asistentes, no Río de Janeiro non temos ni un emprendimento, o que chamamos de utility scale, ni un emprendimento de geração descentralizada. É tudo geração distribuída. Todas estas, estamos falando de 1.400 instalações, son todas geração distribuída. Realmente, o Río tiña que estar ben situado e tamén a enerxía centralizada. Tá? A enerxía centralizada realmente é o motor que faz rodar as cosas. Para você poder facer 100 megavatios de geração distribuída, ten que facer moitas instalações. Facer un emprendimento só, en un leilao, de 100 megavatios, tras empresas, tras creación de empregos, tras persoal que quer se formar e entender ben como traballar con este negocio. Entón, realmente, nos ter esa visibilidade e esa participación como ten outros estados é un asunto que realmente é interesante de abordar e trazer para atención. ¿Cuáles han sido as iniciativas do Estado do Río de Janeiro? Temos o decreto 43.210, no diferimento de ICMS para componentes fotovoltaicos. Beneficio apenas é para persoas jurídicas. Estamos vindo que o maior porcentual de instalações son particulares, son residenciais. Todo ese persoal non ten ese beneficio. Então, a Besolar acha que aí temos unha oportunidade traballando en conxunto con a Cefas, con CEDEIS e con SEA, regulamentando esta medida para que atiñe tamén as instalações particulares. A Lei 7.122 de 2015, a política estadual do incentivo ao uso de enerxía solar, foi moito ben recibida. Foi unha excelente redacción, máis a implementación práctica, infelizmente, ainda non aconteceu. E a Besolar ten algunhas propostas que vamos colocar depois para ajudar a aprimorar ese texto. Fixemos no estado de Goiás. O estado de Goiás vai ser un dos estados que máis crecimento vai ter nos próximos meses. Está saindo na frente moita iniciativa de enerxía solar fotovoltaica. E, por último, a resolución do Cefas de 969 de 2016, en lo cual incorporamos o convenio de ICMS na legislación tributaria do Río, válido para operações con micro e mini geração a partir de setembro de 2015, ou seja, atinge a instalações de 5 megavatios, mas, infelizmente, temos moitas reclamações, e con certeza o Alexandre, que vive a realidade do Río de perto, está vendo que os consumidores están cobrando moito porque a LAICH está incluyendo no recibo a cobranza do ICMS. Então, isto faz que o payback da instalação praticamente se coloque de uns 4 ou 5 anos a 6 ou 7 anos. Então, isso faz que moitos potenciais consumidores fiquen máis preocupados. E, além disso, é unha imaxe ben ruim, porque se ten unha legislação e a compañía non está aplicando, as persoas fican medio preocupadas con ese asunto, tratándose, além disso, de unha enerxía nova. O Estado de Goiás pidió apoio da xente e a xente traballou con moito prazer no programa Goiás Solar, que foi publicado no día 16 de febreiro de 2017, no cual traballamos 5 eixos diferentes: a tributación, o financiamento, creando unas líneas específicas de financiamento de enerxía solar. Isto está mapeado tamén no esforzo que foi feito no Nordeste, creando líneas específicas a través do financiamento do Banco do Nordeste para enerxía solar fotovoltaica, que foron increíblemente positivas e avanzadas, ayudando con el licenciamiento ambiental, creando una gran celeridade junto a concesionaria, realmente ben diferenciado de a situación en outros estados, fomentando competitividade e estableciendo empresas e industrias, o que significa
máis xeración de emprego e máis xeración de tecnoloxía na cadena productiva, e non podemos facer todas estas cosas acontecer sen un bon programa de educación e comunicación, promovendo a capacitación e formación das persoas en coñecimento desta energía e divulgando as informações aos posibles consumidores, ou seja, populación e empresas. Vendo este mapa dos estados que están adheridos ao convenio de ICMS número 16 que isenta no ICMS sobre a energía en micro e mini xeración, ten beneficiado este programa máis de 178 millóns de brasileiros. Unha gran parte da populación ya está podendo disfrutar desta exención tributaria. 23 estados publicaron o decreto estadual efectivando o beneficio, 4 ainda están pendentes e realmente no estado do Río nesta situación sí está na vanguardia de outros estados diferentes respecto a esta modificación da tributación. Voltamos entón a un análisis sobre o convenio de ICMS 16/2015. A situación actual, as distribuidoras Ampla e Light realizan de forma completamente diferente a exención de ICMS. O sea, Ampla está colocando certiño esta exención nos recibos da luz eléctrica e a Light non. Entón, realmente este é un punto de atención ben importante. A Light coloca o ICMS sobre a parcela TUSDI, ou seja, o custo de uso do filo eléctrico, está colocando el ICMS que realmente nosa interpretación é errada. Minas Gerais, como estaba falando o diputado ao principio, por que Minas Gerais está ben máis avanzada? Realmente porque ten máis ayudas do Estado. Ten exención de ICMS para novas fases de potencia até 5 megavatios. Para novos mecanismos, xeración condominial, xeración compartillada, autoconsumo remoto, realmente Minas está colocando todas aquellas parte boa da legislación, da regulación da ANEEL, que permite xeración distribuída até 5 megavatios, y ahí está entrando en un mercado de empresas medias, de empresas que están colocando 1, 2, 3, 4 megavatios, y generando un monto de empleo y un monto de lucro para o Estado. Porque tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de exención de ICMS sobre equipamentos, sobre consumo, etc. Mas ten outras partes dentro da industria hasta llegar a este punto onde realmente sí se está generando ICMS, se está generando ISS nos municipios, en fin, un monto de lucro para o Estado. ¿Cuáles son as accións que a Besolar ten en andamento? Lógico, incentivar a esos 4 estados que están pendentes e proposta de un nuevo convenio ICMS o CONFAS até 5 megavatios, siguiendo a regulamentación da media autoseche, que permite efectivamente que se considere mini xeración até 5 megas. Mas dependendo dos estados, acima de 1 megavatio consideran ou non consideran que ten que estar exentos de ICMS. Segundo punto é o financiamento. É moito difícil para unha empresa ou para un particular tirar do bolso e financiar sozinho unha instalación fotovoltaica. As liñas de financiamento existente, a maior parte, son a 4 ou 5 anos, cando estamos falando de unha instalación fotovoltaica que ten unha vida útil de 35 anos. Entón, está ben desacompasada. E nosa proposta é crear líneas de financiamento específicas para xeración distribuída para persoas físicas e jurídicas a través dos bancos públicos, a través de Banco do Brasil, da Caixa e dos bancos regionais. Isto é moito importante para poder desenvolver realmente a industria.
Dentro do modelo que tem de geração distribuída, tem também os condomínios solares, tem bastantes outros modelos nos quais não existem linhas de financiamento. Então, é importante para um investidor que quer criar um parque e, entre aspas, vender a energia, ou alugar essa instalação, que é melhor, para diferentes consumidores, não tem financiamento nenhum para poder fazer esse empreendimento. E isso realmente estamos falando de instalações maiores, de instalações que precisam de uma maior capacitação e uma maior mão de obra. Então, é um ponto muito importante para poder desenvolver. E, por último, a geração distribuída em edifícios públicos, em prefeituras, em edifícios do poder público, é bem importante. Primeiro, porque vai criar uma poupança para as instalações. Mais além disso, é um modelo que o resto da população vai seguir com bons olhos. O fato de que as instalações públicas se preocupem por ter uma energia limpa é um modelo que as pessoas podem seguir mais tarde. Bom, eu só quero também, depois de trazer todos estes pontos para poder debatir e informar, convidar todos vocês no dia 12 e 13 de junho para o Brasil Solar Power, que é o maior evento da energia solar fotovoltaica no Brasil. É a terceira ou quarta edição agora, sempre no Rio. Então, é também parte do compromisso que a nossa indústria tem com o Estado do Rio. O ano passado foram mais de 2.000 pessoas que assistiram a nosso evento, tanto pessoal do Estado como pessoal da União e pessoal de fora. E realmente lá podem conhecer de primeira mão quais são os diferentes desenvolvimentos dentro de nossa indústria. E por último, muito obrigado, deputado Osorio, muito obrigado aos presentes e estou à disposição para qualquer dúvida que os senhores tenham. Obrigado. Muito obrigado pela bastante ampla explanação, senhor Luiz Gonzalez Pita, representante da Absolar. Eu queria passar a palavra, eu acho que era importante a gente ouvir um pouco a perspectiva do governo federal, passar a palavra para o Vitor Correia Lima França, que representa a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que ele pudesse fazer um pouco uma explanação de como a regulação do setor elétrico nacional está vendo o futuro e o crescimento da energia solar. Então, queria pedir para o Vitor passar o microfone para o Vitor também, por favor. Não, só o microfone. Enquanto o Vitor se prepara, queria aproveitar para anunciar a presença do André Lacerda, que é auditor da Secretaria de Estado de Fazenda. Obrigado pela presença aqui. E eu já vou deixar aqui, enfim, um tema após a apresentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, e é quando a gente entrar na palavra do poder público, né, eu notei aqui com particular interesse uma atuação diferente que foi relatada aqui da Ampla e da Light. E eu queria ouvir da Secretaria de Estado de Fazenda se, enfim, vocês têm conhecimento desse tipo de atuação diferenciada das duas distribuidoras e o que nós poderíamos fazer se efetivamente a Light estiver adotando práticas que não sejam as compreendidas como as mais adequadas nessa questão. Então, esse já vou deixar uma pergunta antecipada aqui para os representantes da Secretaria de Estado de Fazenda. Então, com a palavra, Vitor Correia Lima França, representante da Agência Nacional de Energia Elétrica. E agradecendo desde já pela presença. Obrigado, deputado Osório. Primeiramente, assim, em nome da diretoria da ANEEL, gostaria de agradecer a oportunidade de estar discutindo aqui o bom debate, né? Esse tema de geração fotovoltaica, ele é muito pertinente para o setor e é um tema que, como bem destacado na apresentação inicial, tem ganhado uma escala muito grande ao redor do mundo e isso não foge aos olhos do regulador, né? E também ao formulador de política pública. Então, assim, a gente vai fazer aqui eu vou botar alguns slides, tentaria não ser prolixo, até porque muitas das partes do que eu falei já foi bem explicado aqui pelo colega da Absolar, né? Mas, de todo modo, né, primeiramente, seria destacar qual que seria... Quer passar minha caneta? Obrigado. Que a gente vai falar um pouco sobre a ótica, né, do regulador, né? E muitas vezes a ótica do regulador é um pouco distinta da ótica da Absolar, que tem os interesses do setor.
ou da ótica do próprio poder de formulação de política pública, né? Como dá para ver, o setor elétrico ele é bem complexo, ele tem uma série de agentes que estão envolvidos, e aqui, né, tem uma satisfação de ver que vários dos agentes que também são importantes para o setor, para a discussão, como o meio ambiente, né, a questão também da fazenda, estão aqui presentes, porque eles fazem parte de muito que a ANEEL tem feito para tentar destravar o desenvolvimento, principalmente da geração distribuída. Certo? Então, vou passar aqui rapidamente. A ANEEL, né, ela atua nesses segmentos, né? Então, a gente regula onde é necessário, né? A gente já fala um pouco da Resolução Normativa 482 e o que é que foi aprimorado para poder alavancar aí a geração distribuída. A gente fiscaliza, né, sempre com foco de primeiro prevenir e orientar, para depois aplicar uma multa, né? A ANEEL, muitas vezes fala, vamos multar. Não, a ANEEL não tem esse foco, né? O interesse dela é fazer com que o setor funcione. Mediação, e a gente tem a delegação do poder concedente para fazer o processo de outorga, né, de geração, e também participação, elaboração e instrumentação dos leilões de geração. Certo? Até para quem não conhece a ANEEL, né, como é que funcionam as decisões da agência. Nós temos uma diretoria, são 5 diretores e 4 diretores gerais, e as decisões são feitas em regime de colegiado, ou seja, prevalece a maioria para compor uma decisão. As reuniões são abertas ao público, e aí eu convido os senhores, né, que tiver interesse no futuro, toda terça-feira na internet é apresentado ao vivo as decisões da diretoria, as discussões, que até mesmo alguns temas, deputado, eles não são unânimes, né? E aí é necessário um debate onde toda a sociedade, os principais atores são convidados a participar, né? E as decisões são baseadas em análise técnica e legal, né? Então, a gente tenta fazer essa linha. Corroborando bastante o que foi falado pelo deputado e também o Luiz Pita, da Bessolar, né, a geração renovável está crescendo muito no mundo. Trouxe aqui 3 slides rápidos, né? O primeiro, né, mostrando aqui o crescimento, né? 138,5 gigawatts, né, que foi a quantidade de energia renovável adicionada em 2016, ano passado, né? Ou seja, é a potência instalada do Canadá. E uma grande parte dessa potência, né, ela é definida por geração fotovoltaica e eólica, né? Outro aqui, por exemplo, aqui o California ISO, né, ela é o operador do sistema da Califórnia. Tem um momento, né, pegou esse pico aqui em março, 23 de março, onde 49,2% de toda a demanda, né, instantânea naquele dia foi por geração fotovoltaica e eólica. Então, isso meio que traz à luz uma discussão importante. Fala, pô, a gente sabe da intermitência, a gente sabe das dificuldades que tem de se lidar com isso em termos técnicos, né, de segurança de rede, mas não é algo impossível. Você tem um mix de geração e onde você comporta ainda um crescimento muito grande desse tipo de fonte, sem falar em problemas técnicos. China, né? Não dá para falar de geração fotovoltaica sem falar de China. Então, o que acontece? O ano passado, a China dobrou a capacidade instalada, deputado. Ela foi para 77,4 gigawatts de capacidade instalada com base em geração fotovoltaica. Então, o futuro, né, o futuro de energias renováveis, né? A gente está aqui discutindo nessa audiência pública como fazer para integrar isso, que o mundo inteiro está crescendo e no Brasil a gente está atrasado nessa fonte. Então, alguns dados relevantes. Foi destacado pelo Luiz Pita a questão da irradiação solar no Brasil, né? Então, aqui é um mapa global, mas temos aqui alguns valores interessantes. Isso aqui é uma ordem de grandeza que a gente fala de radiação. Quanto maior, melhor. Então, a gente tem aí a Alemanha em torno de 900, França, Espanha e o Brasil. Onde é que fica o Brasil? O Brasil, ó, em torno de entre 1.500 a 2.400 kWh por metro quadrado por ano. Ou seja, essa pontinha azul aqui é o nível mais baixo de radiação no Brasil. E ele equivale ao nível mais alto de radiação na Alemanha, que foi um dos players que alavancaram, que deram início ao processo de exploração da energia fotovoltaica. Ou seja, se um país onde não tem tanto recurso natural como nós temos, deputado, conseguiu alavancar, porque a gente que tem um potencial tão maior não consegue traduzir isso em números, né, e desenvolver a nossa matriz elétrica
com a inserção dessa fonte tão importante. Um dado legal aqui da Renewable Energy Network, até o ano passado. Então, a gente teve, ano passado, no mundo, 75 gigawatts de incremento de geração fotovoltaica, então, no mundo inteiro, está com 303 gigawatts. Passando rapidamente, alguns países, ó, aqui a China crescendo, mas outros países que a gente não imagina tanto, como o México, como a Alemanha aqui estagnou um pouco, né? Então, estão alavancando aí a exploração. O Brasil aparece praticamente na linha aqui. O Brasil ainda não é tanto relevante em termos globais. E pode ser. Então, aqui, ó, a China detém quase 50% de toda a geração fotovoltaica no mundo. Aqui, o slide, né, ela não apareceu o Brasil aqui por alguma razão, mas o Brasil aqui, até o ano passado, tinha apenas 23 megawatts, mas eu vou pegar o dado no próximo slide aqui. A matriz elétrica nacional. Estou passando rapidamente para que a gente possa estar usando esse tempo para discussão e a apresentação vai ficar aqui no computador para quem quiser. No Brasil, nós temos uma matriz elétrica notadamente hídrica, como foi ponderado, 61% aproximadamente. E a geração fotovoltaica, ela aparece ainda com 0,27%. Hoje, 418 megawatts de capacidade instalada. Quais são os estados que estão apresentando uma potência? Isso aqui são dados de usinas de maior porte, são utilities, não é a geração distribuída, que a gente vai falar mais à frente. Então, alguns estados, olha, eles venderam energia em leilão e estão se destacando com a apresentação de bastante empreendimento, né? Como a gente viu no mapa, a Bahia ela tem bastante potencial solarimétrico. E aqui são usinas que já tiveram autorização, mas ainda não começaram a construção. Então, também temos Bahia, Ceará, Tocantins, olha, tem 59 empreendimentos para entrar mais 1.400 megawatts. Então, na hora que entrar essas que estão em construção, que é 1.000 megawatts, mas essas que ainda não começaram a construir, mas já foram vendidas, estamos falando em torno de mais de 2.500 megawatts para a operação. Vitor, pelo que nós estamos vendo, não tem nenhuma usina licitada no Rio. Não tem, deputado. Esse é o ponto importante para a questão das utilities, são usinas de maior porte. Então, assim, vou passar aqui rapidamente, são incentivos que a ANEEL ela pode colaborar do ponto de vista regulatório e de agente fiscalizador para o debate. A geração fotovoltaica, hoje, ela tem o maior desconto para o tarifa de uso do sistema de distribuição. Né? Como o Luiz Pita comentou, que é uma das questões que está sendo levadas àquela discussão, né? Que é a cobrança do ICMS sobre essa tarifa. Essa tarifa é a tarifa para a disponibilidade do fio, né? Porque hoje um gerador distribuído, ele pode fazer o sistema de compensação de energia, mas ele tem que ter um fio disponível para ele fazer isso. Ele injeta na rede como bateria, quando ele está, por exemplo, à noite, um dia que não tem tanto sol, ele precisa consumir aquela energia, então ele paga pelo uso do fio, mas não é uma comercialização. De qualquer forma, se você tiver um gerador que esteja injetando energia na rede, ele já tem isenção de 80% por 10 anos em cima dessa tarifa, o que acaba sendo um benefício econômico, né, para tentar aumentar a atratividade do empreendimento. Na mini-microgeração, pelo que eu observei aqui, vai ser o foco da audiência pública, nós temos já regulamentado a possibilidade dessa geração, né, usando a rede como bateria, sem caracterização de comercialização. Isso é importante, porque foi mencionado, o convênio do Confas ele veio nesse sentido. Olha, se eu não estou comercializando, então o incentivo seria para que não tratasse aquilo como comercialização e incidir uma série de tributos, impostos em cima dessa transação. Hoje, a geração distribuída, a fotovoltaica, até 5 megawatts de potência, ela pode se enquadrar nessa modalidade. Aqui, rapidamente, tem chamadas públicas de projeto de P&D, mas isso aqui já é um pouco passado. Isso ocorreu em 2011, na expectativa de atrair empresas para o setor, para começar a fazer um projeto de P&D, de pesquisa, e começar a criar produtos nacionais. Temos para as grandes utilities, né, as usinas maiores, o regime de infraestrutura, né, especial de incentivos para infraestrutura, que suspende a aplicação de PIS, PASEP e COFINS.
Então, a ANEEL ela participa disso aí, analisando o projeto, verificando o enquadramento e recomendando enquadramento ao Ministério. Isso também é um benefício econômico, né, que ele não vai pagar aqueles impostos. Debêntures incentivadas já é uma política de governo, né, também tem sido usada para os grandes agentes. E a gente destaca aqui também a questão do financiamento. O financiamento são importantes, existem alguns, mas como foi colocado há pouco, para a mini e microgeração ainda é muito pouco, né? Seria interessante haver uma política pública que trouxesse esse cenário de mais de varejo para esse ator, né? Para poder fazer com que fique mais atrativo, né? E tem a venda direta a consumidores, né? Mas aí é também para empresas maiores, não como geração distribuída, que como geração distribuída não cabe a comercialização, então ele não pode se enquadrar. Mas se ele tiver uma geração distribuída, não como consumidor, mas como gerador, aí ele pode fazer uma venda direta a um consumidor especial. Falando um pouco de leilões, né, a ANEEL ela trabalha na parte de leilões, instrumentando, então o poder concedente, ele, dentro do seu planejamento, junto com a EPE, ele estabelece uma necessidade da realização de leilão, a ANEEL instrumentaliza, executa o leilão, e aí, com base nesse leilão, são gerados produtos. Então, por exemplo, leilão de fontes alternativas, leilão de energia de reserva, que entraram muitas fotovoltaicas em 2014, 2015. Né? Então, você tem o início, a empresa ela vende energia, aí estabelece uma data para ela começar a gerar e passar para a distribuidora, com prazo de contrato até 35 anos. Então, é um cenário onde o ator ele tem um contrato garantido de longo prazo. Isso favorece muito a questão de financiabilidade, o que a gente não vê hoje na mini e microgeração. Então, aqui é só um gráfico, aqui um slide do Plano Decenal de Energia da EPE, né, EPE como Ministério, mostrando só que existe um horizonte de planejamento e o planejador, o formulador de políticas públicas, ele está sempre atento à demanda nessa questão aí da geração macro, né? Então, aqui foram alguns valores, né, de leilões, eu estou passando rapidamente para a gente falar da mini e micro, né, que foram realizados em 2014 e 2015, com preços, né, que chegaram próximo de algumas outras fontes, como as pequenas centrais hidrelétricas, mas ainda não é um preço tão baixo, né, como da eólica ou de uma termoelétrica a biomassa. Interessante que aquele valor de investimento trouxe no leilão de 2014 um valor de reais por watt instalado muito próximo a de alguns países já que atingiram a maturidade da tecnologia, né? Talvez a AB Solar possa explicar isso, né? Mas a gente achou bem interessante esse dado, né? Pelo menos para a geração maior, né? Para as utilities. E a geração distribuída, né? Vamos agora falar um pouco, né, disso. Então, como a ANEEL atuou? Até a ANEEL ela regulamentou a Resolução Normativa 482, e quando a gente implementou isso, a gente achou que estava com uma regulamentação boa. Só que a gente percebeu que mesmo com a implantação dessa resolução, o setor não destravava. Então, a gente, na própria resolução, já estabeleceu um processo de revisão da norma. E nós recebemos muitas contribuições na audiência pública da ANEEL, né, tanto as associações, como consumidores, como outros players do setor, trouxeram à luz a discussão, né, da dificuldade de se enquadrar sem considerar comercialização e também da possibilidade de fazer uma geração distribuída e a utilização dessa energia longe da produção. Então, o que acontece? Hoje existem algumas modalidades da geração distribuída que eu não necessariamente eu posso colocar um painel na minha casa ou na minha fazenda ou no meu comércio e usar a energia ali. Hoje eu posso tanto usar ali, quanto usar o fio para poder consumir essa energia em uma outra unidade minha, no meu CNPJ ou do meu CPF. Assim também eu posso fazer um sistema de condomínio, que é um dos pedidos aqui, né? E esse condomínio poder fazer um consórcio e se unir, porque às vezes ele pode pensar assim, olha, eu não tenho demanda para consumir toda a energia que eu vou produzir no meu painel. Mas se eu arrumar um parceiro, eu posso ter, por exemplo, 50% da demanda, achar um outro parceiro que também consuma 50% da demanda, faça um condomínio, faça um consórcio, e aí eu consigo alavancar um pouco a geração e a produção desses painéis.
Então, aqui é só o exemplo do sistema de compensação, né? Vou passar aqui rapidamente. E aqui, como a gente revisou essa norma em 2015, possibilitando essas outras modalidades de enquadramento da mini e microgeração, a gente conseguiu fazer com que a expansão do número de unidades na mini e micro tivesse um crescimento exponencial. Percebam, ó, se era no final de 2015 2.400 unidades, nós já estamos com 17.000 unidades. E até um pouco mais hoje, se entrar no site da ANEEL, esses dados são online. Aqui por fonte, né? Então, a grande parte, a grande principal parcela é a geração fotovoltaica, assim como um grande número de unidades também, né? Praticamente tudo, né? Nós temos aqui, não dá para contar, não dá 200 unidades de outras fontes, né? Então, aqui, dentro das possibilidades, das modalidades de exploração, a grande parte ainda é geração na própria unidade consumidora, mas já começam a haver possibilidade de geração compartilhada, sistema de condomínio ou sistema lá de consórcio. Aqui são as mini e microgerações por estado, né? A gente colocou um gráfico aqui mais amigável, mostrando que aqui alguns estados, olha, já tem acima de 2.000 unidades, né? O Rio de Janeiro aqui entre 500 e 2.000, esse dado pode estar um pouco mais atualizado agora, porque esse aqui foi de 14 de novembro, né? E outros estados nem tanto, né? Já tem menos quantidade aqui de geração distribuída, né? Então, a perspectiva do regulador seria o quê? Que a gente terminasse em 2024 com quase 900.000 unidades conectadas em mini e micro geração. E uma boa parte desse enquadramento pode ser de unidades aqui do Rio de Janeiro, né? Aqui mesmo gráfico, mas é pela potência, né? Então a expectativa nossa é chegar em 2024 com 3.200 megawatts. Só para ter uma ideia de grandeza e da relevância dessa fonte, 3.200 megawatts, a gente está falando praticamente de uma usina do porte da hidrelétrica de Irau ou hidrelétrica de Santo Antônio, né? Então, não são usinas pequenas. Só que aqui tem a vantagem da geração distribuída, que a gente entende. Como por fato de estar espalhada, ela gera um produto muito interessante, né? Ela gera postergação de investimentos em distribuição, né? Ela gera ali uma distribuição um pouco melhor de renda, né? Até porque, como vem demonstrado pela Biosolar, ela é uma fonte geradora de empregos, né? Só que existem alguns desafios. A questão que foi pontuada já anteriormente, quanto à questão do enquadramento do ICMS. Ainda existem estados que não têm, não aderiram ao convênio do CONFAS e ainda não regulamentaram por meio de decreto como é que é a aplicabilidade nos seus estados. Então, aqui, esse mesmo gráfico é aquele onde Amazonas, né, o Espírito Santo, né, Paraná e Santa Catarina ainda não aderiram, né? E aqui as resoluções que a ANEEL disciplina o tema, né, que é a 675 de 2015 e a 482 de 2012, né, para quem tiver interesse, né, as demais sobre desconto de tarifa de uso. E é isso, pessoal. Agradeço a oportunidade novamente de poder falar um pouco sobre o tema e fico à disposição aqui para o debate. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. Eu acho que as duas apresentações foram apresentações complementares e puderam nos mostrar com clareza dois pontos assim, muito claros. Primeiro, o potencial, a importância e a possibilidade que a gente tem com a micro e mini geração e com a distribuição de atuar de maneira mais abrangente e homogênea. Bom, eu queria passar a palavra, ver quem mais gostaria de fazer uso da palavra, antes de passar aqui a palavra para a nossa subsecretária de Estado do Ambiente, para que ela possa falar um pouquinho, e também a secretária de Fazenda. Alexandre, então, com a palavra, Alexandre Teshima. Boa tarde a todos, bom dia, né, a todos. Agradeço muito a oportunidade de participar e parabenizar também Carlos Roberto, todos os membros da mesa pela sessão. Muito me alegra aí por estar discutindo um tema tão importante para o nosso Estado e para a nossa economia nesse momento aí de dificuldades que nós passamos, né? Eu gostaria de fazer uma apresentação muito rápida, bem complementar alguns slides, realmente a grande parte já foi realmente apresentado, mas tem alguns aspectos aqui do ponto de vista de mercado, né, do consumidor final, que é com quem nós tratamos, vamos dizer, mais diariamente, né, que talvez sejam interessantes para os senhores aqui. Rapidamente. Primeiro,
Ok. Então, rapidamente, a perspectiva do mercado aí vem um pouco do que o mercado percebe como o solar, né? O usuário comum não, especialistas como nós temos na mesa aqui, mas o usuário comum, né? A motivação tem a questão ambiental, acho que todos nós aqui, né, na verdade, militamos por isso, acho que é uma questão que trabalhamos aí continuamente, mas o segundo elemento é que mesmo em crise, né, nós não crescemos desde 2014 e nós estamos, como o Carlos Roberto comentou realmente, vivendo dias de bandeiras, né? Nos últimos 3 anos, nós, vamos dizer, contribuintes, pagamos aí 20 bilhões somente nas bandeiras tributárias, bandeiras tarifárias, né? E o terceiro aspecto é que, como todo analista da área de energia comenta no Brasil, que a demanda vai aumentar, né? E por algumas razões, assim, basicamente o Brasil está voltando a crescer, essa é uma delas, mas a segunda razão é que a maneira pela qual o consumidor, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está se relacionando com a energia, está mudando muito. E um exemplo é o carro elétrico, né? A gente tem um produto para solar, para condomínios, que tem tido uma boa aceitação no mercado, e cada carro elétrico que entra num condomínio, ou carro híbrido que entra num condomínio, já gera uma confusão, né? Porque ele consome 350 kWh, que equivale a um apartamento. Só que ele é alimentado na garagem com a energia da área comum, onde todos os condôminos pagam, né? Então, isso gera um descompasso, vamos dizer assim. E essa demanda, vamos dizer, se a gente pegar o carro dos carros elétricos, né, a França, até 2040, já definiu que vão banir, né, a produção dos carros a combustão, né? Eu acho que na mesma linha, o Reino Unido também, em 2040, a Alemanha, 2030, né, a Índia, 2030, e a China, também com prazo de 2030, mas eles estão 2040, mas eles já estabeleceram que até 2019, 10% do contingente de carro a combustão vai ser reduzido já. Ou seja, a partir do ano que vem, a China, que fabrica 25 milhões de carros ano, vai estar produzindo 2,5 milhões de carros elétricos todo ano. Né? Se a gente, só para ter uma ideia de comparação, no ano passado o Brasil fabricou 1.800.000 carros total. Né? Ou seja, a China, a partir do ano que vem, vai estar fabricando mais carros elétricos do que a produção inteira do Brasil. Ou seja, isso é uma realidade que nós vamos viver aqui nas ruas do Rio de Janeiro e do Brasil muito em breve. Né? Isso vai afetar também a nossa demanda por energia. E, bom, a gente já tem discutido isso, né, no governo. Acho que o prazo que tem sido estabelecido para o Brasil é 2040 também. E a comprovação de que esse é um caminho sem volta, que as próprias distribuidoras de combustível já entraram nesse mercado e estão trabalhando na distribuição de energia para os carros elétricos também, né? Esse aqui acho que foi um gráfico que o Luiz Pita já mostrou bem, que mostra o potencial do solar comparado aos demais. Acho que uma informação importante é que, se nós fôssemos capazes de capturar energia solar na face do planeta durante 1 hora, né, essa energia seria suficiente para abastecer o consumo anual do mundo inteiro durante 1 ano, né? Só para dar uma ideia. Isso aqui já foi falado, né? Eu acho que esse dado aqui é bastante interessante, né? O Vitor fez mencionou a Alemanha. A Alemanha, na verdade, foi o precursor dos sistemas fotovoltaicos no mundo, né? Então, a Alemanha tem 1,5 milhão de sistemas instalados, né? E o Brasil está chegando a 14 mil, acho que já chegou a 14 mil. Está com 17 mil. 17 mil, ok. Então, o interessante desse gráfico, o Vitor comentou, né, a gente costuma dizer que o pior sol do Brasil é melhor que o melhor sol da Alemanha, né? Só que a gente tem essa situação. E a Bloomberg, que é uma instituição bastante renomada nesse setor de energias renováveis, trabalha no mundo inteiro já há muitos anos, publicou sobre o Brasil, seu primeiro relatório específico do Brasil foi publicado agora em agosto, e eles já soltaram uma informação bastante interessante. Eles já preveem que a energia solar no Brasil vai chegar numa proporção de 31% da matriz até 2040, né, atingindo mais de 9 milhões de usuários, o que é um número bastante interessante. E o mais interessante ainda é que isso vai acontecer de uma maneira bastante diferente das demais energias, né? A gente conhece bastante a energia hidráulica, que é a nossa natureza, vamos dizer, né? E a energia aqui no Rio de Janeiro, a energia, o óleo e gás, né? Esses dois modelos energéticos, eles demandam um capital intensivo e a concentração de renda, vamos dizer assim. No caso da energia solar, um fator bastante interessante é que ele vai acontecer esse crescimento justamente na geração distribuída. Ou seja, 27 dos 31, né, vão acontecer exatamente no produtor individual, em cada um de nós aqui que tem um espaço sobre o seu telhado, uma casa, um sítio, né,
ou vai eventualmente alugar ou comprar um lote solar quando a questão do ICMS for resolvida aqui no nosso estado, né? Inclusive todos nós que moramos em apartamentos, por exemplo, né? Então essa matriz a gente já comentou sobre a questão da ausência de água, etc., né? Isso tudo já foi falado. E um aspecto interessante para o Rio de Janeiro, né? Se nós fizermos, então, essa comparação, né, do crescimento, né, esse é o consumo residencial e comercial em 2017, no Brasil e no Rio de Janeiro, e a participação, né, a gente gira em torno de quase 10% do consumo e potência nacional, né? E se nós fizermos essa projeção, né, para 2040, com base nos números da Bloomberg, nós chegaremos em torno de mais de 6 mil empregos diretos somente na implementação desses sistemas, né? E se nós fizermos uma comparação no caso do meio ambiente, que eu acho que é bastante interessante, plantio de árvores aqui no caso, a gente vai ter, equivale a esse plantio, esse benefício ambiental dessa, vamos dizer, ação que nós podemos iniciar aqui nesse fórum, vai corresponder em um ano a 23 anos como a cidade de Niterói sem carros nenhum, né? Ou seja, se a gente fizer, é como se fossem 584 cidades como Niterói sem movimentar os seus carros durante um ano, né? Somente com essa iniciativa. Agora, vai perguntar para o contribuinte o que ele precisaria fazer para deixar o carro dele um ano na garagem. É muito difícil, mas com essa iniciativa solar, a gente tem uma oportunidade real, tangível, de criar um benefício ambiental, né? Só para dar uma ideia também, esses 2.397 aterros do Flamengo, em um ano, correspondem, se a gente multiplicar isso aqui, corresponde aproximadamente, nesse período todo, a 10% do Estado, da área total do Estado, nos 25 anos, em plantios de árvore. A gente não faz essa comparação, mas é realmente um aspecto bastante, vamos dizer, importante, né? Bom, e somente um rápido, vamos dizer, uma apresentação de quais são os 4 modelos de autoconsumo aqui para talvez tentar pontuar qual que seria, no nosso entender, o pleito, né, para a Alerj dentro desse processo. Nós temos basicamente 4 tipos de modelos de regulamentação, né, definidos. Aí o Vitor pode me corrigir se eu estiver errado. Tem um autoconsumo local, né, você tem ali uma casa com módulos solares instalados na casa e toda a energia produzida ali é consumida ali mesmo, ela é conectada à rede daquela maneira, mas é um CNPJ só produzindo e consumindo, né? Tem o autoconsumo remoto, né? Você tem uma casa, né, e produz, esse dono dessa casa tem vamos dizer, um outro apartamento, então ele produz na casa e ele compensa também na casa e no apartamento, né? Ou tem uma fábrica e compensa na loja dessa fábrica, né? Isso dentro do mesmo CNPJ. Dentro desses 2 modelos não existe a incidência do ICMS. Hoje não tem problema, o mercado tem trafegado sem problema nenhum nesses 2 modelos. No caso do Rio de Janeiro, o problema acontece exatamente nos 2 modelos seguintes, né? Que são múltiplas unidades, né? Você, por exemplo, você tem um shopping center que tem um telhado grande, você produz nesse telhado, mas dentro desse shopping você tem vários relógios, você tem vários CNPJs. O que ocorre hoje é que a energia produzida nesse telhado, quando ela vai ser compensada por essas lojas, existe a incidência do ICMS, né? E isso inviabiliza. Nós já tivemos 3 shoppings grandes, nossos clientes aqui no Rio de Janeiro, que desistiram de entrar no modelo por conta dessa incidência do ICMS. Uma pergunta, em outros estados essa incidência não existe? Alguém já resolveu isso? No caso de Minas Gerais, isso não existe. Eles resolveram isso na legislação? Na legislação. Então, exatamente. Se você tem um shopping lá, o BH Shopping, você pode botar, enfim, painéis solares no teto do shopping inteiro. As lojas, claro, cada um faz o investimento, participa do investimento, e quando você distribui e compensa nas lojas, não existe a cobrança. Exatamente. Por isso que lá avançou esse tipo de modelo em shoppings, por exemplo, e aqui a gente não conseguiu ainda nenhum shopping. Exatamente. Entendido. O 4º caso é similar, no caso são a geração compartilhada, as famosas fazendas solares, né? De forma que qualquer dono de um apartamento pudesse comprar ou locar um lote solar para compensar a sua própria energia, também incide o ICMS e inviabiliza o negócio, né? Então, só para dar uma ideia visual de como é que isso acontece, né? Como é que funciona? A gente instala o sistema solar em cima das áreas disponíveis dentro dessa área, instala um relógio bidirecional que é conectado à rede, e essa energia que é produzida nesse módulo durante o dia, ele já é utilizada para alimentar a iluminação dessa casa, o consumo direto dessa casa, mas é gerado um excedente, que é jogado na rede, e a rede funciona como uma grande bateria, né? Vai acumulando aquela energia como se fosse uma bateria. Chega à noite, então, essa energia que foi
acumulada e creditada lá junto à distribuidora, né, dentro de uma conta corrente, digamos assim, ela vai sendo reutilizada, né, durante a noite, que obviamente os módulos não produzem energia, né, e a conta, que era uma conta grande, fica uma conta pequena, né. O que acontece é que a energia, né, que essa energia excedente que é emprestada, vamos dizer, à distribuidora local, ela é devolvida, no caso durante a noite, com a cobrança do ICMS, nesses casos que a gente comentou, né. Esse que é o problema bem pontual aqui que nós gostaríamos de resolver dentro desse esforço aqui conjunto, né. Então, resumindo o que foi dito, né, o Rio de Janeiro, Minas Gerais está crescendo, né, nós vimos na apresentação do Pita, né, e do Vitor aqui, realmente o Rio de Janeiro, o Minas Gerais saindo na frente, mas o Rio de Janeiro não está conseguindo acelerar nesse processo por conta dessa inviabilidade nesses dois modelos seguintes aqui, né. Então, acho que era basicamente isso aí que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom, então ficou claro aqui por essa apresentação que na questão da microgeração nós temos duas áreas que precisaríamos estudar junto com a própria Secretaria de Fazenda e nós aqui do ponto de vista legislativo, enfim, uma melhor normatização. E aí temos que avaliar se é uma questão de uma normatização por lei, ou seja, uma lei sendo aprovada aqui na Assembleia Legislativa, ou, eventualmente, um novo decreto do Governo do Estado, se houver amparo legal para isso. Por isso que a gente vai gostar de ouvir com muita atenção os representantes aqui da Secretaria de Fazenda. Eu queria perguntar se alguém mais quer fazer uso da palavra, senão passaria de imediato, por favor, Sérgio, que representa a Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, não é isso? O microfone vai aí, Sérgio. Com a palavra, Sérgio Ipiranga dos Guaranis, superintendente de energia da Casa Civil, enfim, da Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico do Estado. Por favor, Sérgio. Obrigado pela palavra, deputado. Obrigado pelo convite para estar aqui. Só falar um pouco que o Rio de Janeiro é totalmente a favor da energia fotovoltaica e a gente tem a absoluta convicção de que essa energia é a energia que tem mais futuro. Muito breve, mas muito breve mesmo, ela vai ser a mais barata das energias. Hoje ainda não é, mas ela será a mais barata das energias, então não há como você não se preparar para recebê-la, para tê-la, pelo menos nesse momento do mais barato. Mas é claro que precisa preparar toda uma cama antes para isso. Então, o Rio de Janeiro é totalmente a favor. A gente tem uma legislação bem adiantada comparativamente à dos outros estados. Nós sempre tivemos na vanguarda dessa legislação. Foi mostrado várias vezes aí que somente o Paraná, Santa Catarina, o Espírito Santo, nosso vizinho aqui também, e o Amazonas são os únicos que ainda não se juntaram ao convênio 16, CMS 16/2015. De certa forma, a gente... o número da nossa performance, nós somos o 4º maior estado. Isso aqui eu peguei no sábado, lá no site da ANEEL, e esses números às vezes variam um pouquinho, mas a gente é o 4º colocado nacional em número de unidades consumidoras. A gente... Além do incentivo legal, nós temos um incentivo muito grande, mas é um incentivo perverso, que é o alto custo da energia elétrica. Eu acredito que isso dificilmente vai mudar. Com essa evolução natural e com o aumento do consumo de energia e com a busca de novas energias que respeitem o meio ambiente, que, de certa forma, terão que atender a outros requisitos de qualidade, não acredito que o custo da energia elétrica vá baixar.
As energias mais baratas, elas normalmente têm outros óbices. Então, é a minha expectativa. Além da legislação atualizada, o Estado tem tomado várias iniciativas de outras formas. Quer dizer, a gente tem procurado fazer investimentos em fotovoltaica que sejam visíveis, porque esse investimento para o Estado não faz um sentido econômico estrito. A taxa de retorno é muito baixa. O custo da energia para o Estado é diferente de para o consumidor individual. Então, a taxa de retorno para o Estado não é um bom investimento financeiro, mas a gente botou isso no Planetário, no Maracanã, na Biblioteca Pública. Nós investimos em montar pequenas usinas solares nas escolas técnicas, na Cefet, na Faetec, e existem muitos outros exemplos desse tipo. Nós fizemos também dois trabalhos. Eu queria até, foi mencionado ali na apresentação da Besolar, é o Atlas Solarimétrico do Rio de Janeiro. Eu trouxe esse exemplar aqui, vou deixar com o senhor. Obrigado. Esse Atlas, ele, infelizmente, foram impressos poucas cópias, a impressão é cara, foi limitado, mas ele está disponível na internet, é fácil, é só digitar Atlas Rio Solar. Você, além de poder fazer o download do mapa, e vale a pena fazer esse download, você pode ainda utilizar um simulador que te permite fazer uns cálculozinhos para sentir a economicidade de um investimento em fotovoltaica. Fizemos também um mapa chamado Mapa do Potencial Fotovoltaico dos Telhados do Rio de Janeiro. Foi um trabalho junto com a EPE, junto com a GIZ e junto com o Instituto Pereira Passos, que mapeou os telhados do Rio de Janeiro. E você pode saber, na sua casa, se você mora no município do Rio de Janeiro, qual seria o potencial fotovoltaico de uma usina no telhado da sua casa. Novamente, seria só digitar na internet Mapa Solar Rio e você teria acesso a esse aplicativo. Na realidade, o Atlas Solar, ele aponta muito claramente para o que seria uma nova fronteira para o Estado do Rio de Janeiro. A gente está considerando assim, que é a exploração do potencial fotovoltaico do norte e do noroeste fluminense, onde há uma grande irradiação associada a uma boa disponibilidade de terras a bom preço. Então, isso daí vocês olhando, vocês vão ver as regiões. Poxa, acheguem-se aos prefeitos, procurem terras, eu considero uma nova fronteira. Apenas um pequeno comentário com relação à geração centralizada. A geração centralizada no Rio de Janeiro, ela ainda não tem um amparo dos modelos econômicos que decidem aonde vai ser feita essa geração centralizada. Não existe um sinal locacional muito forte, quer dizer, a EPE tem estudado valorizar mais uma geração mais próxima da carga. Então, o Rio de Janeiro, embora tenha um bom potencial eólico e um bom potencial solar, ele não consegue competir com os ótimos nacionais que seriam lá no Nordeste e no Sul, e mesmo Minas Gerais, que é pouco falado, mas Minas Gerais tem uma irradiação muito grande. E outra coisa que... Bom, outra coisa que vale a pena dizer é que o Rio de Janeiro está muito bem dotado de empreendedores na área. Tá? Nós temos centenas de empresas fazendo essas instalações, buscando seus mercados, cativando seus clientes. E finalmente, nós temos uma convicção de que o Rio de Janeiro poderia ser um excelente centro
para a produção de placas fotovoltaicas. Temos feito um esforço de aproximação de fabricantes, e isso daí a gente entende que, por conta da nossa academia, por conta do nosso potencial industrial e de nossos vizinhos, das sinergias que a gente pode conseguir com nossos vizinhos, por conta da nossa posição logística, a gente tem uma boa condição de sediar indústrias dessas para atendimento de mercados mais amplos. Muito obrigado, Sérgio. Eu queria passar a palavra para o Luciano Oliveira, da EPE. Por favor, Luciano. Sérgio, eu queria apenas fazer um comentário no que você colocou. Eu concordo plenamente com você que nós aqui deveríamos, inclusive, vamos estar pautando isso nas reuniões internas dessa comissão e também na reunião da Comissão de Assuntos Municipais, que o Norte e Noroeste Fluminense poderiam, sim, ter um grande potencial para a instalação de unidades industriais e, principalmente, de geração de usinas geradoras dessa energia. Nós temos, efetivamente, terras baratas e nós precisamos de novas vocações para o Norte e para o Noroeste Fluminense. Acho que esse deva ser um objetivo comum a perseguirmos e, certamente, essa Casa vai estar apoiando o Poder Executivo em qualquer medida ou necessidade de programas para essa área. Queria te cumprimentar por essa iniciativa. E dizer também que, com relação à atração para o Estado do Rio de Janeiro de indústrias de fornecimento de equipamentos para a área solar fotovoltaica, acho que esse Estado tem, sim, esse potencial e nós, aqui na Assembleia Legislativa, certamente poderíamos estar dialogando com o Poder Executivo para verificar, no âmbito da legislação, o que seria necessário para que a gente pudesse incentivar a atração dessas indústrias. Nós temos um grande potencial mercado consumidor, individual e particular, nós temos, pelo potencial, pela localização logística do nosso Estado e os nossos portos, uma grande possibilidade de termos aqui competitividade, e essa também deveria ser um objetivo comum. Então, queríamos, desde já, colocar essa comissão à disposição da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico para discutir quaisquer, enfim, medidas legislativas que fossem nessa direção. E parabenizar a você por esses objetivos colocados pela Subsecretaria. Muito obrigado. Queria passar a palavra para o Luciano Oliveira, da EPE. Por favor, Luciano. Obrigado, deputado, pela palavra. Eu agradeço pelo convite. A EPE está muito honrada de estar aqui participando desse evento. E a apresentação que nós trouxemos... Luciano, apenas só para a gente ordenar aqui o nosso tempo, nós temos um limite de tempo até às 13 horas. Então, depois do Luciano, vamos passar a palavra para a nossa subsecretária do Meio Ambiente, Eliane Barbosa, para a nossa Secretaria de Fazenda, e gostaria muito também que tivéssemos a oportunidade de ouvir o Degase, que eu acho que tem algumas questões bastante interessantes nesse tema. Por favor, Luciano. Obrigado. É bem rápido, não convém fazer a apresentação, porque ela é muito similar, ou agrega tudo que já foi falado pelos palestrantes anteriores. Eu só queria incluir uma questão que diz respeito às formas de contratação de energia. Normalmente existem os contratos de longo prazo realizados através de leilões pelo setor elétrico e, no que o Sérgio muito bem colocou, a competitividade de outros lugares do país, seja por custo de terra, seja por maior irradiação, vem se materializando desta maneira. Mas existe toda essa parte da geração distribuída, que foi muito bem apresentada. E tem uma interface, e tem um estágio que é de unidades para até 30 megawatts. A geração distribuída é até 5, e esse intervalo de 5 a 30, existe uma modalidade de chamadas públicas realizadas pelas distribuidoras que podem comprar até 10% de seus mercados e, para tanto, existe uma autorização de pagamento por um valor superior àquele promovido pelos leilões. Isso é uma legislação, a partir de 2015 isso foi desenvolvido, ou foi efetivamente calculado por nós e publicado pelo Ministério de Minas e Energia, e o valor para energia solar é da ordem de R$ 429, se eu não me engano. Todavia, nós verificamos que
a supercontratação, né, que todas as distribuidoras estão no momento, não permite que elas promovam essas chamadas públicas. Então, é um meio termo entre a geração distribuída e a contratação por leilão, que depende da identificação da importância dessas fontes, atendendo em alguns pontos da rede dessas distribuidoras. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Muito interessante. É mais uma oportunidade que se abre. Queria passar a palavra para a Eliane Barbosa, subsecretária de Estado do Ambiente. E, mais uma vez, agradecendo a sua presença. Eu que agradeço, em nome da Secretaria de Estado do Ambiente, o oportuno debate sobre essas fontes alternativas de energia, principalmente em época de crises, crise energética e crise hídrica. E eu não quero perder esse foco da crise hídrica, porque eles estão interligados. Eu gostaria, antes de começar a falar um pouquinho sobre essa questão da crise hídrica, como é que a gente poderia estar ganhando com a questão da crise energética e das novas alternativas, eu chamaria uma atenção. Na sexta-feira, nós participamos, junto com a Câmara Metropolitana, do debate sobre o Plano Metropolitano do Estado. E discutíamos sobre a inserção nesse plano, que tem um horizonte para 2040, exatamente de fontes alternativas, seja ela de energia, seja ela de água, né? Até com a inserção de, possivelmente, uma dessalinização, isso para daqui a 2040, embora saibamos que hoje o custo também ainda está impossível de se adotar. Mas é de fundamental importância que se coloque na pauta, que se coloque dentro desse plano a alternativa de se implantar no Estado a fonte solar, a fonte fotovoltaica. Então, eu acho que essa questão a gente não pode perder de vista, e eu pediria até, no caso, a comissão, que fizesse essa recomendação junto à Câmara Metropolitana. Bom, quando eu falei da nossa crise hídrica, todo mundo sabe que a crise hídrica, ela, de alguma forma, ela vem ligada com a questão hidrelétrica, exatamente porque a nossa fonte de energia é hídrica, como o nome diz. Ela depende da quantidade de água que passa, porque senão a gente acaba indo para as termoelétricas, ligando as termoelétricas. E nós estamos, já é a segunda crise que a gente vivencia, pelo menos nesse ano de 2000, nessa década, nós já tivemos duas crises, 2003 e agora 2014, onde nós temos uma grande pouco alternativas hídricas para o nosso Estado. A gente, o Estado do Rio de Janeiro, é um estado de um rio só, que é o Rio Paraíba do Sul, que se transpõe no Guandu exatamente pela Light, onde você tem a hidrelétrica gerando energia e podendo formar, dando a possibilidade de formar o Rio Guandu, que 94% das águas do Rio Guandu são formadas pelas águas do Paraíba do Sul transpostas. E o que acontece? Nós hoje temos uma crise instalada na região que vocês mesmos apontaram, o Sérgio acabou de botar o dedo na ferida, na região do Baixo Paraíba do Sul, como nós chamamos, a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, que pega o norte e o noroeste fluminense. Essa região, ela é uma região pouco atendida, não só na questão da disponibilidade hídrica, como na disponibilidade elétrica. E temos grandes empreendimentos como o Porto Açu, onde nós poderíamos estar fazendo uma geração compartilhada, porque temos grandes produtores, onde está centralizado junto com a região hidrográfica do Piabanha, a região rural. Então, nós temos uma demanda grande, principalmente para a parte rural, e temos uma questão que é o empreendimento do Porto Açu, que geraria essa possibilidade de estar fazendo acredito eu, uma geração compartilhada do Porto Açu para toda a região do Norte e Noroeste. Então, eu acho que a gente deveria pensar também, e eu não ouvi ninguém falar isso, por incrível que pareça,
o nosso Estado, ele é o único que tem todos os instrumentos de gestão de recursos hídricos implantados. Ele é considerado, inclusive, modelo e padrão para o Brasil, aonde nós temos desde a outorga, desde o cadastro dos usuários, nós temos também os planos de bacia já totalmente prontos, os comitês de bacia implantados, e nós temos uma vantagem que, através da geração de energia, nós temos um percentual chamado compensação financeira, que é o CIFUR, justamente pelo potencial hidrelétrico. Essa geração financeira, ela é repassada para o Estado do Rio de Janeiro. Aliás, nós estamos tendo agora uma ameaça concreta no Senado, através da aprovação de um PL 315, deputado, que eu peço ajuda dessa casa para que a gente possa, o Rio de Janeiro possa conseguir barrar mais uma vez esse PL, ele desde 2009, onde ele tira dos estados mais de 25% dessa compensação financeira do setor hidrelétrico e passa para os municípios na mesma proporção que o Estado tinha, só que os municípios não têm a preocupação e a responsabilidade de aplicar no sistema de gestão de recursos hídricos, como o Estado do Rio de Janeiro tem. Para o senhor ter uma ideia, hoje quem mantém as agências delegatárias das funções de agência de bacia hidrográfica é justamente essa compensação financeira do setor hidrelétrico. E a gente gostaria de ver a possibilidade de, dentro desse potencial, que acho que é o caminho, é o futuro, que é o potencial fotovoltaico, ter justamente como que ele entra apoiando o sistema de gestão de recursos hídricos. A gente não pode descolar um sistema do outro, mesmo que a fonte seja solar e não água, mas ela é vital para a manutenção de todos os sistemas, vamos chamar assim, agricultura, a questão da saúde, a questão mesmo do ambiente. Você não pode ficar sem esse sistema de gestão de recursos hídricos atuante. Então, isso é um alerta que eu estou fazendo para que vocês possam pensar nessa história. Gostaria de saber de vocês, por exemplo, como é que a gente poderia não só avançar nas normativas para o licenciamento para esses empreendimentos, que eu sei que esse é o grande nó do Estado, do setor ambiental, que é justamente nós facilitarmos ou termos uma legislação mais flexível para uma geração de energia limpa, como é a geração solar, mas que não pode ficar presa na nossa rotina das outras outorgas ou das outras licenças ou autorizações que são dadas para os empreendimentos. Então, essa é uma questão que a gente vou levar para dentro da secretaria, né, e que eu acho que a Câmara também pode, e essa Assembleia pode estar fortalecendo, onde a gente tenha normativas mais de agilidade a esse sistema. E aí, fazer uma pergunta. Hoje, ainda é muito caro a geração de energia que eu chamo de unifamiliar. Né? Eu moro em Niterói, onde essa redução, embora seja carioca, essa redução aí de carros, eu gostei bastante. Aliás, Niterói, eu fui para lá porque era chamado da quarta cidade de desenvolvimento humano, potenciais melhores, mas hoje em dia a gente vive um caos. Niterói virou um caos, porque eu acho que todo mundo correu, virou uma cidade dormitório, em parte, né? E aí eu fico me perguntando, tentei botar na minha casa todo o sistema solar, e aí descobri que era muito caro, e que não valia a pena o gasto que eu tenho. Então, essa também é um outro desafio. Como trazer equipamentos, aliás, a gente está buscando isso junto à dessalinização. Como trazer esses equipamentos, esses materiais, fazer com que o custo seja mais barato, que propicie com que não só a geração compartilhada, mas da individual também ganhe corpo, porque nós temos muitas áreas que são planas e que são residenciais, que dariam para ser colocado, principalmente
na região de Niterói, na região norte e noroeste, onde a gente tem os condomínios horizontais. Isso é uma vantagem, né? Então, eu gostaria de parabenizar vocês, porque esse é um empreendimento que eu acredito também, eu acho que é o caminho da fonte alternativa de energia para o nosso Estado, e que nós temos que dar agilidade para que vocês possam tirar esses gargalos, essas amarras, e que a gente realmente possa estar trazendo isso para o Estado. O que depender da Secretaria do Ambiente, pode contar conosco, nós estaremos à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado mesmo. Eu queria passar a palavra para o Idelmar Mota Góes, do Degase, para que ele pudesse, enfim, contar um pouco da experiência deles, e depois vamos encerrar com a Fazenda e fechando a nossa audiência pública. Por favor, Idelmar Mota Góes, do nosso Degase. Muito obrigado, deputado. Parabéns a todos pela participação, pela iniciativa, a comissão. Agradeço em meu nome e em nome do Alexandre Azevedo, diretor-geral do Degase, e gostaria de compartilhar com vocês a experiência do projeto Prefeitura Pró-Sustentabilidade do Degase. Nós temos um sonho e acredito que, com a participação dos presentes, acima de tudo da Alerj, da Secretaria do Meio Ambiente, esse sonho há de se tornar realidade, que é tornar as unidades do Degase mais humanas e mais sustentáveis. Além da possibilidade da geração de trabalho e renda, da questão da inclusão socioprodutiva dos nossos alunos, que é um grande desafio, a gente passa pela questão da segurança pública também. A questão do desenvolvimento sustentável passa necessariamente pela inclusão da inclusão social. Então, o Degase está de portas abertas, porque temos feito um esforço muito grande com parceiros públicos e privados no sentido de qualificação. E esse projeto de a Prefeitura Pró-Sustentabilidade, na realidade, já formamos 2 turmas, inclusive com a participação da FATEC, Instituto Federal de Educação, recentemente, 2 turmas de agentes ambientais. Mas o grande desafio, na realidade, é promover a inclusão desses adolescentes no mercado de trabalho. E muito triste vê-los qualificados, muitos deles, e, de repente, voltar para o tráfico, como tive um aluno recentemente que voltou para aquela situação da guerra do tráfico lá de Cordovil. Nosso sonho, no caso, seria realmente de talvez criar uma unidade de geração de energia, pedindo apoio aí, inclusive, do Sérgio Piranga, né, o Gabinete da Casa Civil. Pois é, ficamos fascinados agora com a possibilidade de pedir até o apoio dos especialistas, uma orientação nesse sentido, porque ficamos fascinados com a experiência do Aquário do Rio de Janeiro, que, pelo que soube, foi custo zero. Gostaríamos de entender essa mecânica, essa possibilidade, porque temos lá áreas de 100 e poucos mil metros quadrados, então poderia certamente ser instalado um condomínio solar, né? E acredito certamente que o nosso diretor-geral estará de portas abertas nesse sentido. Obrigado, Idelmar. Olha, o pleito do Degase, uma das oportunidades que nós temos com essas energias renováveis é justamente o aproveitamento de mão de obra. Nós temos oportunidades grandes nas nossas comunidades e eu acho que esse trabalho de energia renovável junto com o impacto social é uma coisa que tem um poder e um potencial muito grande. Por isso, a participação aqui do Degase, para que a gente pudesse estabelecer um objetivo comum aqui no Estado do Rio de Janeiro, junto com a iniciativa privada, junto com os empreendedores que estão investindo nessa área, o Estado do Rio de Janeiro e o Degase, em 2 linhas. Uma, claro, na geração de energia para as próprias unidades do Degase, mas mais do que isso, que a gente pudesse ter, aproveitando o crescimento desse mercado e o potencial das nossas comunidades, que nós pudéssemos ter esses jovens que hoje estão no Degase, que eles tivessem mais uma porta de saída para a sua reinserção junto com a sociedade. Por isso, Idelmar, nós já terminada a audiência pública, eu tenho certeza absoluta que nós poderemos sim estabelecer algum tipo de
convênio com a iniciativa privada que trabalha nessa área aqui no Rio de Janeiro e, evidentemente, com o apoio do Poder Executivo Estadual para que a gente pudesse ter essa porta de saída. Eu vou pedir para o Alexandre falar um pouquinho apenas de algumas experiências, Alexandre, que você identificou nas áreas de comunidade e parcerias com esse impacto social. Pega o microfone aqui. Pode ficar aí, Alexandre. Só pegar o microfone. Para que a gente possa, enfim, também ter essa questão. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, se nós conseguíssemos unir o objetivo maior da sociedade que busca por energia renovável, por outras fontes de energia, mas também com alcance social na qualificação, enfim, das pessoas hoje internas do Degase, mas que estão sendo preparadas para voltar à sociedade, principalmente nas áreas das nossas comunidades, isso acho que poderia ter um impacto muito grande. E vamos lembrar, falando português claro, nós temos hoje, nas grandes comunidades do Rio de Janeiro, a total não pagamento de energia elétrica. Nós temos áreas que são áreas em branco, energia elétrica que é desviada, sem cobrança, isso é uma realidade e um desafio do Rio de Janeiro, e a autogeração nas comunidades pode, inclusive, interessar uma parceria com as próprias distribuidoras convencionais, como a Light, que enfrentam esse problema dos gatos e também na inadimplência nas comunidades. Eu acho que aqui a gente tem uma janela de oportunidades que poderemos somar os empreendedores, a própria distribuidora e parcerias com o Degase, de modo que a gente pudesse ter um quadro diferente e uma oportunidade que se abre nessas comunidades. Queria ver se, Alexandre, você pode falar um pouco sobre oportunidade nessa área, que eu sei que você está trabalhando nesse sentido junto com a AB Solar. Obrigado, deputado. Bem rapidamente, esse projeto surgiu através de um grande empreendedor no Rio de Janeiro, é uma cadeia de lojas com sede no Rio de Janeiro. Eles têm 21 lojas no Rio de Janeiro e mais 45 fora do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. E eles têm essa pegada de projetos de impacto. Eles se afeiçoam por isso já desde o início da criação dessa empresa. E a gente fez um projeto para eles, onde o mote é realmente implementar um sistema solar em cima do centro de distribuição que eles têm, e esse sistema solar vem a compensar a energia consumida nessas lojas, nesses shoppings. Como estão todos dentro do mesmo CNPJ, existe a possibilidade da não incidência do ICMS nesse caso, né? Então, isso foi viável. E esse empreendedor, ele tem a disposição de reinvestir. Como um sistema desse dura 25 anos o prazo de garantia, mas hoje já existem sistemas solares funcionando há mais de 40 anos, com rendimento muito acima, inclusive, do rendimento mínimo previsto pelas fabricantes, ou seja, um sistema que funciona durante longo prazo. Ele está topando reinvestir em torno de 25% do retorno financeiro que ele tem na construção de novas usinas. Então, nós construímos um projeto onde a instalação desse sistema vai se dar com a formação com jovens em estado de vulnerabilidade social. Construímos uma ementa junto com o sistema Firjan, o Senai, né? E eles são bastante profissionais e têm um conhecimento bastante interessante. A gente juntou o pessoal do Senai, que tem experiência em fotovoltaica no estado de São Paulo também. Eles têm uma ementa de fotovoltaica bastante aprimorado. Então, a gente pegou o melhor modelo do fotovoltaico do Senai Nacional, unimos a experiência do eletrotécnico do Senai Nacional também, com o apoio do Senai Rio de Janeiro, e montamos um curso de 3 meses, meio período, né, onde 3 turmas de 20 alunos são, vamos dizer, qualificados com toda a base de matemática. Primeiro, são jovens que já têm uma determinada afinidade com matemática, né, você pré-seleciona, então eles têm uma base matemática, base de elétrica, e depois disso eles fazem o fotovoltaico com a certificação NR10 e NR35, que são as certificações necessárias. Então, eles já saem desse curso portando o seu EPI, seu material de proteção individual, maleta de ferramenta, e eles fazem um estágio de 3 a 6 meses com o nosso parceiro de instalação, que é o Instituto Equinócio, que é o instalador de maior tempo em atividade no Brasil. Ele já atua na instalação de sistemas fotovoltaicos há mais de 15 anos.
Então, esse é o modelo, e o interessante desse reinvestimento, dessa parcela de 20%, essa parcela vai reduzindo ao longo dos anos. Ele começa com 20%, vai caindo para 17%, 15%, 13%, e ela fica realmente muito pequena no final das contas. Ele consegue manter esses jovens em atividades, porque eles primeiro instalam no centro de distribuição desse empresário, mas, posteriormente, eles vão instalando sistemas menores dentro das próprias comunidades, gerando benefícios, né, vamos dizer, financeiros, ambientais, e fixando esse jovem dentro do mercado de trabalho, inclusive dentro da sua regional de atividade, que é um dos principais dificuldades, eu entendo, né, dentro desse modelo. Então, esse é o projeto. Bom, temos caminhos. Queria passar a palavra para a Secretaria de Estado de Fazenda, o Marcelo Queres, para que a gente possa fazer, Marcelo, uma avaliação de vocês do ponto de vista do que foi tratado aqui, das oportunidades de avanço da nossa legislação na questão do ICMS e como vocês enxergam essa questão hoje da energia solar renovável no Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista de tributação, principalmente no que diz respeito ao ICMS. Com a palavra, o Marcelo Queres. Primeiramente, agradecer pelo convite para a Secretaria de Fazenda. Vou começar por aquela primeira questão que o deputado... A questão que envolve uma questão maior até, não tem muito até a ver com a energia voltaica. Primeiramente, o convênio 16 de 2015, ele é claro em excluir da isenção as tarifas de distribuição. O convênio é muito claro no inciso 2º da cláusula 1ª. Ele exclui. E é uma tese que o Estado tem sofrido demandas judiciais questionando a incidência do ICMS sobre a TUS e a TUS. Isso tem a imprensa tem divulgado. Então, isso faz parte do movimento mais amplo. Todos os estados entendem que o ICMS incide sobre a TUS. E aí você tem um convênio que regula e dá uma isenção à energia fotovoltaica, que diz claramente que exclui da isenção a tarifa de distribuição. Então, para o Estado entende que incide. Isso a gente acha que incide. Pois bem, a gente até acha que esse convênio vai, com essa última alteração da Resolução 482, o convênio acho que vai precisar ser atualizado pela questão dos limites, né? Dos limites vai precisar, mas isso é um caso à parte, que o convênio fala até 1 megawatt e a resolução até aumentou para 5. E a nossa lei está direcionando para a resolução. Então, acho que vai ser uma questão que vai ser resolvida no CONFAS. Bom, o segundo assunto, a questão do ICMS sobre... A Secretaria de Fazenda entende que é o seguinte, e até o convênio também fala isso, a gente entende que incide ICMS se a energia consumida é maior do que a injetada. Isso a gente entende que incide. A diferença entre a consumida e a injetada. Então, quer dizer, e o convênio deixa isso, na cláusula 1ª também deixa isso bem claro. Agora, qualquer tipo de incentivo fiscal, que a questão de incentivo fiscal é uma política de Estado, enfim, quer dizer, é óbvio que o mundo vai caminhar para a energia renovável. Isso é uma coisa, é um fato mundial isso, é uma tendência mundial. Mas o Estado de Janeiro, com a grave crise fiscal que a gente se encontra, acho que a Lei 7.495 proíbe novos incentivos fiscais pelo menos até dezembro de 2018. A gente vê, eu entendo, aí é uma questão técnica, eu entendo que não tem muita abertura para a construção de novos incentivos fiscais. E hoje, depois da Lei 160, a Lei Complementar 160 de 2017, está muito rígida, dizendo assim, novos incentivos, até para acabar com a guerra fiscal, novos incentivos fiscais têm que obrigatoriamente passar pelo CONFAS. Isso está muito claro. Quer dizer, agora, é uma questão acho que as duas questões principais que estavam discutidas aqui. Marcelo, uma pergunta. Pelo que nós entendemos aqui, há uma diferença de compreensão ou de interpretação da ampla versus a light. Isso nós entendemos aqui que a light atua de uma maneira ou interpreta de alguma maneira. Se vocês, enfim, quiserem voltar ao assunto, mas eu fiquei com essa dúvida e queria entender porque a ampla e a light que atuam no Estado do Rio de Janeiro sob a mesma
base legal nossa. Teoricamente, elas deveriam ter uma interpretação igual, uma vez que o Estado do Rio de Janeiro não é dividido em questões tributárias sobre o que passa no território da Ampla e o que passa no território da Light. Particularmente sobre essa questão Ampla e Light, existe a possibilidade de a Light estar atuando de maneira equivocada ou mais tímida, vamos dizer assim, e nós empurrarmos ela para atuar da maneira com que a Ampla atua, que isso eu acredito que já seria um benefício, levando em consideração, enfim, depende do ponto de vista, levando em consideração que a Light é a distribuidora em grande parte da região metropolitana, cidade do Rio de Janeiro, parte da Baixada Fluminense, que tem um potencial de, enfim, consumidores individuais privados muito grande, isso talvez nos ajudaria a ter um avanço maior. A questão Ampla Light. Se entrar no caso concreto, pelo que eu entendi, a demanda que foi trazida, uma está cobrando o ICMS sobre a TUJ, sobre a tarifa de distribuição, outra não está. Pela Secretaria de Fazenda, esse é o entendimento de todos os estados. O seu entendimento é que teria que cobrar? Teria que cobrar. Teria que cobrar. O convênio é muito claro, ele diz que a isenção não incide sobre a tarifa de uso, sobre o uso do sistema de distribuição, que é a tarifa, a TUJ. Uma outra pergunta. Com relação àquela... Nós vimos ali um gráfico que foi apresentado, um gráfico não, enfim, um esquemático, de 4 tipos de, vamos dizer assim, de consumo, né? E aqui no estado do Rio de Janeiro, 2 estaríamos ok e 2 nós estaríamos tributando. Ao passo que Minas Gerais, em segundo as informações aqui recebidas, não, por conta de uma legislação específica de Minas Gerais, não estaria cobrando. Isso, você vê algum impedimento para que nós avançássemos nessa direção? A questão do impedimento que eu veria, porque provavelmente a legislação de Minas ocorreu antes da Lei Complementar 160 de 2017. Hoje, volto a dizer, hoje novos benefícios têm que ser aprovados via Confaz. Então, aí teria que ter um estudo legal para verificar. O que talvez pudesse ser feito no âmbito dessa regulamentação via Confaz seria, enfim, aí temos que avaliar o que é possível, o que não é possível fazer, mas se existe essa diferenciação e o objetivo da regulamentação Confaz é estabelecer regras iguais para todos os estados, eventualmente, numa discussão do Confaz, esse entendimento poderia ser expandido e aderido pelo conjunto do colegiado do Confaz. Então, eu acho que a gente poderia pedir à AB Solar para verificar de maneira, enfim, do ponto de vista legal, o que existe e o que poderia ser feito, de modo que a gente eventualmente faça uma gestão junto ao Confaz, de modo que essa tratativa possa ser, enfim, horizontalizada e ser tratada de forma homogênea entre todas as unidades da Confederação, que é o objetivo da nova legislação, justamente, enfim, equilibrar e o Confaz tem a obrigação de convalidar ou não todas as legislações estaduais, inclusive nós corremos a beça aqui na LERJ para que pudéssemos aprovar algumas questões que já estavam em vigor no Estado e isso não ser perdido nesse meio tempo. Eu acho também, queria fazer um comentário aqui com a Secretaria de Fazenda, e é uma questão bastante objetiva. Nós temos um custo de energia elétrica extremamente caro por conta, inclusive, da nossa alíquota de ICMS sobre a energia elétrica ser extremamente cara, foi aumentada por essa Assembleia Legislativa no final do ano passado, por uma proposta do Poder Executivo, dentro do objetivo de equilíbrio fiscal do Estado, que contou com o meu voto contrário, o voto contrário da nossa bancada, mas foi aprovado pela maioria, e a resultante é que nós temos efetivamente um custo de energia elétrica extremamente caro no Rio de Janeiro e que tem penalizado os nossos empreendedores. Em alguns dados que nós recebemos, o aumento da energia elétrica, que foi global,
global, né, para todos os consumidores aqui do nosso estado, é um dos fatores que tem impedido a retomada ou retardado a retomada da atividade econômica no Rio, que o Rio hoje está um pouco fora da curva do Brasil. O Brasil já começa a entrar num período de estabilidade de crescimento da economia, e a economia do Rio de Janeiro segue deprimida. Enfim, um dos custos, até comparativos de competitividade do nosso estado para pior, foi o aumento da tarifa de energia elétrica, e talvez a gente possa ter alguns caminhos, enfim, é um incentivo perverso, como foi colocado aqui, mas não deixa de ser uma realidade sobre a qual nós vivemos hoje. Bom, para encaminhar uma conclusão dessa nossa audiência pública, primeiro eu queria dizer aqui em nome da Assembleia Legislativa que eu entendo que essa reunião foi extremamente positiva. Acho que tivemos um panorama bastante claro do que acontece no Brasil, o que acontece no mundo, a perspectiva de crescimento das energias renováveis e as oportunidades que nós temos nessa área aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Com base nas informações aqui trazidas, a comissão vai se debruçar sobre a legislação atual do Estado do Rio de Janeiro, a comparação com as outras unidades da Federação. Obviamente que vamos contar com o apoio do Poder Executivo, tanto da Secretaria de Casa Civil, através da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, quanto da Secretaria do Ambiente e a Secretaria da Fazenda, de modo que a gente não possa garantir que o Rio não perca oportunidades. Acho que estamos diante de uma enorme oportunidade. E é nosso dever, do ponto de vista do Poder Legislativo, verificar a legislação estadual, comparar com a legislação de outros estados e verificar com a Fazenda o que a gente pode fazer nesse sentido. Então, como decorrência da nossa reunião, da nossa audiência pública de hoje, eu gostaria de informar os senhores que as apresentações que foram feitas vão ser disponibilizadas a todos, também aos parlamentares dessa comissão, e que nós estaremos elaborando, enfim, o que for necessário do ponto de vista legislativo para que a gente possa avançar. Acho que aqui fica uma semente de aproximação do nosso Degase com o setor de energia solar fotovoltaica. Acho que seria muito importante, sabemos das restrições orçamentárias do Estado, mas a gente poderia avançar, talvez, ter um programa mais ambicioso de avanço de energia solar fotovoltaica nas unidades, nos prédios públicos do nosso Estado, tanto do Poder Executivo Estadual quanto dos nossos 92 municípios, e na questão desse mercado de trabalho crescente, eu tenho certeza que nós poderemos, enfim, com bom entendimento, ter um bom resultado com relação aos internos do Degase que precisam de reinserção social. Esse é um drama que vive hoje o Rio de Janeiro, é um problema que vai diretamente na veia da nossa crise de segurança pública, e eu acredito que com esse mercado em desenvolvimento do consumidor individual, da possibilidade de levar isso para as comunidades, levando em consideração que as nossas comunidades são hoje, infelizmente, essa é a realidade, áreas que consomem energia que não é tributada e que não é contabilizada pela distribuidora. Acredito que a gente pudesse ter, enfim, uma interessante parceria entre a distribuidora, a indústria e o Estado, de modo que a gente possa ter programas de incentivo de geração de energia individual nas comunidades e termos esses profissionais egressos do Degase participando desse tipo de treinamento. Acho que seria um legado muito interessante dessa nossa reunião de hoje e uma oportunidade muito interessante para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, ao encerrar, eu queria agradecer a presença de todos, requerer tanto a AB Solar quanto a ANEEL, que qualquer dúvida que nós tenhamos, que a gente possa manter esse contato, e nós vamos estar aqui, provavelmente, no prazo mais curto de tempo, propondo algumas mudanças legislativas e, evidentemente, que conversando e dialogando com o Poder Executivo, de modo que a gente possa ter, enfim, a modernização da nossa legislação. E é importante levar em consideração essa questão da diferença aqui apontada com Minas Gerais. Vamos discutir com a nossa Secretaria de Fazenda se esse não é um tema de se levar imediatamente ao CONFAS, e também o que a ANEEL eventualmente poderia, enfim, trabalhar nesse tema. E, para encerrar,
falando na questão do desenvolvimento econômico. Mais uma vez, reitero o total interesse dessa Casa Legislativa de apoiar qualquer incentivo que seja dado ou qualquer iniciativa que possa ser levantada na região norte e noroeste fluminense e também, como foi colocado aqui, na atração de indústrias da cadeia produtiva da energia solar. Acho que tivemos uma ótima reunião, queria agradecer muito a todos os presentes, dizer, Eliane, eu tenho certeza que você, como consumidor em Niterói, vai conseguir encontrar uma nova condição de mercado para botar aquele painel solar na sua residência em Niterói e nós aqui nos prédios públicos do Estado do Rio de Janeiro. Bom, alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, nada mais tendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa audiência pública da Comissão de Minas e Energias, agradecendo a presença de todos e depois encaminhando a cada um dos órgãos aqui presentes as nossas conclusões e os próximos passos na matéria. Está encerrada a sessão.